Hoje eu vou entrevistar a Lucinéia Boesen, uma profissional que possui uma trajetória acadêmica e profissional excepcional. Ela se graduou em odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais em 2008. A Lucinéia continuou sua formação no Chile, onde ela se especializou em implantologia pela Universidade do Chile em 2010. E em 2014 ela conquistou o título de especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ó, consegui, Isso. hein? Também pela Universidade do Chile. A Lucinéia não só se destacou na área clínica, mas também dedicou-se ao ensino, atuando como professora de cirurgia oral no curso de odontologia da Universidade del Desarrollo, no Chile. Isso. Ao mudar-se para os Estados Unidos, ela fez parte da diretoria do capítulo de Dallas, Texas, da Hispanic Dental Association, onde se dedicou ao trabalho voluntário e atenção à comunidade hispânica da região. Com uma carreira diversa, ela trabalhou em várias clínicas odontológicas no Texas e na Pensilvânia e atualmente está no último ano do Advanced Standing Program da Boston University, revalidando seu diploma de dentista nos Estados Unidos. E além da sua vida profissional, a Lucinéia também compartilha aí a sua jornada. Ela é casada com o Fábio e tem 2 filhos de 5 e 3 anos. Então, preparem-se para mais uma história inspiradora. Lucinéia, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Ai, Simone, obrigada. Nossa, obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com todos, todas que vão nos escutar. Obrigada. Sim, o objetivo do Brazilian Mindset é realmente inspirar pessoas, né, que têm essa vontade de revalidar diploma aqui ou de seguir uma carreira aqui e conhecer histórias como a sua. Eu acredito que vai ajudar muito você que já está trilhando esse caminho. Então, começa contando um pouco pra gente de onde você é no Brasil e como que está sendo esse processo de revalidação do diploma de dentista aqui. Bom, eu sou natural de Santa Catarina, né, de uma cidadezinha do interior chamada Pinhalzinho, perto de Chapecó. Mas quando eu tinha 1 ano de idade, os meus pais, eles migraram Mato Grosso, onde eu cresci e fiquei até os meus aproximadamente 14, 15 anos. Porque como era uma cidade bem do interior e pequena, eu, aquela menina sonhadora que queria ser alguém na vida, né, e ser profissional e tudo, mais ou menos nessa idade eu acerquei-se a minha mãe e eu falei que eu tinha vontade de sair para estudar. Na época, eu tinha uma irmã que morava na cidade de Goiânia, em Goiás, né, então a minha mãe falou: "Não, então vamos organizar tudo, todas as coisas e você vai para Goiânia". Então, foi quando eu me mudei para Goiânia, eu fiz o segundo ano do segundo grau e foi aí que onde começou minha jornada. Eu era sempre muito novinha, né, saí de casa com 15 anos praticamente, e depois nunca mais voltei, né, só de férias para o colinho da mamãe e do papai. Mas, foi aí que onde mais ou menos começou toda a minha história de busca de sempre ser uma profissional melhor e tudo. Na época que eu estava fazendo cursinho foi quando eu decidi, né, na minha época era diferente o sistema de entrar nas universidades, a gente tinha que prestar um vestibular em cada uma das universidades, né, que a gente tinha interesse, e eu acabei, escolhendo, estudar na universidade na PUC Minas, em Belo Horizonte, onde eu fiz o meu curso, né, de odontologia e me graduei em 2008. Eh, Na verdade eu conheci o meu marido na época que eu estava fazendo no final do terceiro ano, e a gente ficou namorando à distância na época, porque enquanto eu estava, em Goiânia, ele estava em Brasília, e depois quando eu estava em Belo Horizonte, ele estava em São Paulo. E daí, eu lembro que na época depois de formada, eu sempre gostei muito da área de cirurgia, né, eu já me destaquei durante a universidade eu fui, monitora, né, em radiologia, em patologia oral, cirurgia também fui monitora, então, já me destaquei na época puxando mais para essa área mesmo, que é uma área um pouco mais médica, um pouco mais em hospital. Então eu foi quando, na época,
depois de formada, nos casamos e por conta do trabalho do meu marido, a gente mudou para o Chile, né. Na época, no início de agosto de 2008, logo depois de formada, e foi onde eu iniciei minha carreira mesmo, na que recém-formada você começa a procurar e tentar se identificar quem é você, o que que você gosta, e foi aí onde eu passei o meu primeiro processo de transformação, né, como uma expatriada, né. Hoje eu vivo o meu segundo processo, que é estar aqui nos Estados Unidos, então Uhum. lá eu vivi o meu primeiro processo de expatriada. Eu cheguei sem falar espanhol praticamente, eu não sabia, porque a gente geralmente foca mais no inglês quando tá no Brasil e tudo mais, então Uhum. foi um processo, uma transição interessante, assim, mas eu consegui revalidar meu diploma ainda naquele ano, em 2008, porque o Chile tem um processo, devido ao Mercosul, existe um processo de validação um pouco mais simples, considerado com os Estados Unidos, né. Existe chama Andrés Bello, é um processo de revalidação, onde você mais entra com a sua seus papéis e a sua documentação e tudo, e você faz a revalidação. Não precisa fazer prova de espanhol nem nada, pelo menos na época, né. Uhum. E eu então, em 2009, já comecei a trabalhar como dentista e tudo mais no Chile. A minhas assistentes me ajudavam a me comunicar com os pacientes e tudo mais. Então foi bem interessante. E já em 2009 eu comecei a fazer fazer o curso de implante na Universidade do Chile, comecei a fazer um curso de cirurgia oral, porque eu já tinha em mente que eu gostaria de ir mais para essa área quirúrgica, né. Então eu decidi, fazer um curso de cirurgia oral e trauma dentovelar, de implantologia, e foi então no ano subseguinte, em 2011, que eu entrei pra Universidade do Chile para residência de cirurgia bucomaxilofacial e formei em 2014. Logo depois de formada da minha residência, eu, mudei para os Estados Unidos, né. Durante a minha residência eu trabalhei como professora na Universidade del Desarrollo, né, na carreira de odontologia como professora de cirurgia, e, fazia turnos num hospital lá que chama Clínica Alemana, que é como considerado o Albert Einstein, mais ou menos, do Brasil, para que as pessoas, né, entendam. Hum. Então eu já tinha uma carreira bem promissora no Chile, né. Eu tô comentando isso para depois eu comentar o meu processo de rompimento aqui, sabe, porque foi um Começar de processo novo aqui. começar de novo aqui, né. Novamente então, né, devido às oportunidades que surgiram e tudo, e eu e meu marido a gente sempre falou que a gente gostaria de ter outras oportunidades de morar fora. A gente sempre incluiu, né, os Estados Unidos talvez como uma opção de morar para ter essa experiência, né, de morar numa cultura diferente e tudo mais. E foi quando surgiu a oportunidade no trabalho dele também de mudar para os Estados Unidos, que foi, no ano de 2014, logo depois que eu terminei minha residência, e eu vim para os Estados Unidos, né. Foi um ano muito intenso para mim, pessoalmente falando, né, por conta da vida profissional também, mas também, naquele mesmo ano meu pai, né, descobriu que estava com câncer, então foi uma Eita. transformação muito grande, né. Uhum. Que, eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Mas então foi quando eu vim para os Estados Unidos mais ou menos em 2014 e aí começou minha jornada, né, aqui. Você E veio direto depois para o Texas? Como que pra onde você veio primeiro? isso, meu marido estava com um projeto no em Seattle na época, né, porque ele é da área de IT, então como muitos maridos, né, que vêm para os Estados Unidos e vêm com sua família, eu tenho certeza que muitas mulheres e mães que vão se identificar com essa história, porque eu tenho certeza que é muito comum, há várias, né, mulheres que deixam a Sim. profissão, deixam a sua vida no Brasil ou no país onde estão, e vêm para alcançar novos oportunidades aqui, né, nos Estados Unidos. Então, a gente ficou uns meses em Seattle, mas aí a gente acabou fazendo base mesmo, porque o headquarters da empresa do meu marido era no Texas, né, em Plano, e foi quando nós moramos então, em Plano e depois, Frisco e McKinney, né, essas foram basicamente as cidades onde nós moramos no Texas.
E foi onde eu fiz excelentes amigos e foi muito bom mesmo a nossa estadia, nossos anos no Texas, que foram mais ou menos em torno de 6 para 7 anos no Texas. E aí foi quando uma nova oportunidade de trabalho, né, por conta do meu marido aconteceu, e a gente acabou mudando para Pensilvânia, né, na região de Filadélfia. Nesse tempo que você ficou no Texas, você conseguiu exercer a profissão? Como que foi? Isso, devido ao tipo de visto que eu vim atrelada ao meu marido, eu consegui trabalhar. Eu sei que não é muito a a situação de muitas mulheres, né, mas, Uhum. o tipo de visto que eu vim, eu podia trabalhar, né. Lógico que eu não trabalhei, né, até hoje eu não trabalho como dentista. Eu sempre trabalhei na área de odontologia, porque eu não quis sair da minha área, porque eu sabia que um dia eu queria revalidar meu diploma. Uhum. Mas, eu trabalhei em diferentes funções em clínicas odontológicas, né. Trabalhei como assistente dental, assistente cirúrgica, patient coordinator, front desk, muitas, oportunidades e muitas, diferentes posições em clínicas odontológica. O que eu procurei fazer isso, Hum. porque, se eu comparo uma clínica odontológica do Brasil aqui, existem muitas diferenças, principalmente nessa parte, né, de seguro de saúde, de como você, maneja a parte do schedule, né, das consultas, esse Uhum. relacionamento com o paciente em si, dessa questão de ser uma língua diferente, eu queria aprender a aprimorar os meus termos, médicos e odontológicos. Então eu procurei, diferentes, posições para eu aprender um pouquinho do business odontológico aqui nos Estados Unidos, né. Eu fiz meio que isso de propósito mesmo, eu quis aprender porque é bem diferente, né. Eu lembro quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu fui no dentista, eu fiquei muito assustada, porque assim, era uma clínica com várias salas, mas era um dentista. Então, assim, É, você quase não vê o dentista, você faz tudo com as assistentes e eles vêm isso. assim, só para fazer o gol, né? Vem no É, finalzinho, faz o que tem que fazer e vai embora, vai para a é, próxima sala, porque tem vários pacientes já alinhados para esperando. atendimento. Uhum. Então isso eu achei bem diferente, porque no Brasil Bem você marca com o diferente. dentista, você entra e passa com o dentista, né? Existe, é bem diferente mesmo, porque aqui nos Estados Unidos a assistente dental, ela tem muitas outras funções que uma assistente dental no Brasil não desempenha. Ela tem muitas funções, extras, né, dependendo do treinamento que você faz, você tira radiografia, você pode colocar selante dentário, que é quando você coloca resina para proteger os dentes contra cárie, né, principalmente em crianças e adolescentes. Faz a limpeza. Faz a limpeza, isso já seria a higienista, né, as Ah, higienistas é outra modalidade, né, hygienist e dental assistant. As hygienists são quem fazem as limpezas, e quando a limpeza tá de feita, né, o dentista vem, faz o exame, faz a consulta com o paciente, fala se tem cárie, se não tem cárie, e aí faz o tratamento, o treatment plan, né, o orçamento para, enfim, se ver se o paciente indica o que fazer, o que não fazer e assim seguir o tratamento, né. Então são essas, principais diferenças, digamos assim, né, que você leva esse choque cultural, digamos, e profissional já de cara, assim, né. E muitas outras funções, coisas de laboratório que geralmente o dentista que faz no Brasil, as assistentes fazem aqui, plaquinhas para clareamento, impressions, né, impressões, de alginato para você fazer plaquinhas de clareamento e outras coisas mais que as assistentes aqui fazem bastante, né, então essa é uma das principais diferenças. Mas enfim, eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar em diferentes clínicas, tanto na região, né, do Texas, ali da região de Dallas, Plano, McKinney e Frisco. Na Pensilvânia eu fiquei mais dedicada à minha parte cirúrgica mesmo, eu trabalhei em 2 clínicas de cirurgia, maxilofacial, onde eu era assistente, eu ajudava com a parte de sedation. Eu fiz uma certificação aqui que chama, hã,
phlebotomy, né, Uhum. eu era uma phlebotomist, ou seja, para poder tirar sangue, tipo quando você vai fazer um exame, né, num laboratório, eu tirei essa licença, só que daí na clínica odontológica eu era responsável para colocar a via do paciente para fazer a sedação, né, porque aqui nos consultórios é muito comum você ter a sedação para fazer a extração de terceiro molar e cirurgia oral, enfim. Então eu colocava a via na no braço do paciente e eu, preparava o paciente para receber a sedação, organizava as medicações e tudo mais, né. E fazia, eu era surgical assistant durante o procedimento, né. No final do procedimento também, digamos, organizava o paciente, dava as instruções, aos pais, enfim, né, colocava na sala de repouso para se recuperar da anestesia e depois encaminhava o paciente para, fazer um appointment de follow-up e aí já, digamos, dispensava o paciente, né. Então eu trabalhei em diferentes áreas, né, na odontologia e tudo isso eu tenho certeza que contribuiu para ser a profissional que eu sou hoje, sabe. Ter mais confiança de mim, de me comunicar com os pacientes e tudo mais, porque voltando ao que eu falei, né, dessa quebra que existe, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu senti um vazio muito grande, sabe, assim, eu senti uma ruptura muito grande da profissional que eu era. Eu fiquei muito apegada àquilo que eu era lá no Chile, ou aquilo que sabe, a carreira que eu estava sendo promissora lá, né. E também a questão mais mental mesmo da questão do meu pai, de ter tido câncer naquele ano, então, foram Hum. coisas que, cresceram e me tornaram uma pessoa profissional diferente aqui, sabe. Eu não sei explicar muito bem, porque só quem passa por esse processo sente esse vazio, essa infelicidade, essa coisa de que não tá suficiente, e tô perdida, não sei o que fazer, sabe, e tipo, não sei Uhum. por onde começar, todo mundo fala: "Aqui é o país das oportunidades", mas por onde que eu começo? Na minha época, principalmente, sabe, hoje existem muitas pessoas que fazem cursinhos você pode comprar mentoria, que te ajudam nesse processo, né, de revalidação. Inclusive na questão de visto, na questão de revalidação mesmo, do processo em si. Existem Uhum. grupos de estudo que te ajudam a estudar para os exames, pessoas que te preparam para o TOEFL, né, que fazem parte desse processo todo. Então, na minha época não tinha, porque na minha época o processo, eu comecei em 2017, que foi quando eu fiz a minha primeira prova, né. Então não tinha muita informação, era tipo uma coisa assim, uma coisa ali, outra coisa lá, então não era muito fácil de saber a sequência exata. Então, nisso eu fui perdendo um pouco de tempo e tal, e também por preferências mesmo de família, né, pela minha idade e também por achar que eu já estava na hora de ser mãe, que eu queria muito, né, esse processo, eu também, decidi dar um tempo mais ou menos em 2017, né. Então, existe aí uma certa complexidade, né, nesse processo de revalidação. Começa contando pra gente como que foi esse processo pra você, que tipo de prova que você teve que fazer, como que tá sendo? Bom, assim, ele é um processo intenso e bem, burocrático, né. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que, revalidar a sua documentação, né. Você vai pegar os seus transcripts, você vai pegar o certificado, todos os cursos que você fez, os diplomas e todas essas cartas da universidade que mostram suas notas e tudo, e você tem que mandar para uma empresa especializada, né, que é o ICI. E você manda essa documentação original com as assinaturas registradas no Brasil, todo aquele processo de documento mesmo, né, que você tem que fazer nos Uhum. cartórios lá e aqui também. Então você tem que traduzir essa documentação de forma juramentada e você envia para essa empresa ICI. A partir do momento que você, faz essa documentação, você vai criar um Dent PIN, que é um registro único é como se fosse na associação de dentistas, né, na associação Uhum. nacional.
que você vai criar um registro único seu que vai estar vinculado a essa documentação. A partir disso, recomenda-se, né, você iniciar o estudo das provas, né, que você precisa fazer provas, boards, que é chamado aqui, para você certificar de que você tem aquele conhecimento mínimo. É como se fosse, se eu comparo o NBD, né, que é hoje em dia existe o integrado, né, que é o Dental Board, o National Dental Board. Na minha época eram 2 exames, era a parte um e a parte 2, né. Aham. Atualmente, acho que, se eu não me engano, desde o ano passado, ele já mudou para um único exame, que é o integrado, né. E que é essa prova? O que que é esse exame? Na verdade, é como se fosse o exame de ordem da OAB que a gente tem no Brasil, né, é mais ou menos Uhum. uma comparação. Todas as pessoas, todos os profissionais que terminam a carreira de odontologia aqui nos Estados Unidos, eles têm que fazer esse exame de ordem, e tem que fazer esse board, né, esse exame para certificar que tá competen tá tem a competência e aprendeu aquilo e passou na prova, né. Só que Uhum. como nós somos dentistas internacionais, a gente já passou por uma carreira de odontologia, então a gente, na verdade, tem que fazer esse exame antes, né, antes de você aplicar para a próxima etapa. Então, você passa pelo exame, né, você faz o Integrated, Dental Board, National Dental Board, depois você vai fazer o exame de inglês, que é o TOEFL, né, o mais conhecido. Eh, e depois desse TOEFL, você tem que fazer uma aplicação numa inscrição, né, uma aplicação, um perfil seu profissional, num site, daí existem de 2 coisas diferentes, tem o ADEA Capid, né, que é o que eu apliquei para o programa de 2 anos, onde no final eu vou sair com um certificado com um diploma, né, revalidado de dentista geral aqui nos Estados Unidos, e tem o ADEA Pass, que é o que é direcionado às especializações, aos mestrados, periodontia, endodontia, cirurgia maxilofacial, enfim, né, a essa parte das especializações. Uhum. Eh, então essa é a principal diferença, né, quando você vem revalidar aqui, você tem que entender primeiro mais ou menos onde você vai trabalhar, porque as leis da odontologia, as leis que estão relacionadas à sua revalidação, elas dependem um pouco do estado onde você trabalha, né, onde você vai morar, na verdade. Então, cada Uhum. estado tem uma lei diferente. Alguns, por exemplo, na Flórida, eles aceitam, o programa do Standing Program, esse que é o programa que eu tô fazendo, ele aceita em todos os estados, dos Estados Unidos, né. E alguns estados que são selecionados, como a Flórida, eles aceitam você fazer um programa que eles chama AEDD, que é onde você faz como se fosse uma residência na área de a odontologia geral, né, você vê pacientes e tudo mais, e depois desse 1 ano, 2 anos, você consegue tirar a sua licença na Flórida. Uhum. No meu processo, eu tenho que então fazer a prova, né, do board, fazer o TOEFL, fazer a aplicação do CAPID ou do PAS, no caso eu fiz do CAPID por conta do programa que eu escolhi, para ter o diploma de General Dentist. E aí a partir do momento que eu tenho essa aplicação pronta, eu vou escolher as universidades onde eu quero fazer o curso, entendeu? Aí eu mando a minha aplicação, é como se fosse uma central de aplicação esse site, sabe, o ADEA Capid. Uhum. Aí você escolhe as universidades que você vai enviar sua aplicação, você envia e tem várias, enfim, regrinhas e coisa que você tem que cumprir, às vezes algumas universidades têm alguns requisitos extras, você tem que ter pelo menos 3 cartas de recomendação, enfim, é um processo bem intenso essa parte da aplicação, né, complexa. Aí, uma vez que a sua aplicação está pronta, você envia para as universidades e, a universidade, dentre todos os candidatos, né, eles vão ver se eles gostam do seu perfil, enfim, da sua aplicação, e eles vão te convidar para uma entrevista, né. Nessa entrevista você pode ser aprovado ou reprovado, aceito ou não aceito para você entrar no programa, né, dessa universidade.
Então, algumas universidades também, depois que você faz o processo de entrevista, eles pedem para você fazer uma prática, um exame prático, que seria, eles chamam de bench test. Na verdade, você tem que fazer o preparo de uma coroa, algumas coisinhas que são requisitos que você tem que praticar antes e fazer. Se você fizer dentro dos parâmetros, com a medida que eles estão solicitando, pedindo, você é aprovado ou não, e daí depois eles finalizam, digamos, se você aceita ou não no programa, né? Uhum. Aí, a partir do momento que você é aceito no programa, vem toda aí recém que você vai iniciar a sua revalidação, na verdade, né. Que são Você esses 2 que anos. varia um pouco. O meu programa é 24 meses, mas existem programas de standing program que podem ser até 33 meses, varia um pouco de universidade para universidade, né. E qual que é o Então custo médio desse programa que você vai fazer que tá fazendo? esse programa eu tô, né, eu entrei já tem 1 ano, o meu programa é de 24 meses, né, e eu estou exatamente na metade do programa, né, daqui 1 ano Legal. eu formo, eu já cursei o primeiro ano. O custo médio na Boston University varia um pouco por ano, o custo desse ano é em torno de 150.000, né. Isso inclui a parte de tuition mesmo, mas também tá incluído também aí a parte de eles consideram alguns gastos como livros, alimentação, gasto um pouco de gasto extra, eh, seguro médico, moradia, só que isso é tudo para uma pessoa, né, esse cost of attendance, não é para família, igual no meu caso, né, eu, meu marido e 2 filhos, então, esse cost of attendance ele é relacionado a um custo de uma pessoa, né. Mas vamos Então supor, assim, por exemplo, que nem você que já mora aqui e não tá necessariamente considerando todas essas outras coisas, se fosse só a tuition, você sabe mais ou menos quanto seria? é em torno de $90.000 mais ou menos, aproximadamente, O né, assim. programa todo ou por ano? Por ano, né, esse valor é por Nossa. ano. Sim. Então, assim, aí as pessoas falam: "Nossa, mas como você faz? Como, né, como acontece isso? Como você consegue, fazer todo Pagar. esse investimento, né?". Na verdade, eu tô pagando o meu curso através de um student loan, que seria como se fosse um financiamento estudantil, o FIES do Brasil, né. Uhum. Então esse student loan que está custeando, no caso, a minha os meus 2 anos, e depois no final desses 2 anos eu vou começar a pagar o financiamento estudantil, né, durante a minha vida, a minha carreira, enfim, varia muito de anos, do que você escolhe, enfim, mas esse é o eu peguei existe 2 modalidades, o federal loan e o private, né, o privado. Uhum. O federal loan, só as pessoas que têm green card ou que são cidadãos que conseguem o federal loan, né. Quem não tem Que green daí é os card, juros mais baixos, né? que é os juros mais baixos, exatamente, né. Os que fazem no geral é juro mais baixo. As pessoas que não têm green card, que estão com outra modalidade de visto, visto estudantil, enfim, ou eles têm que ter um sponsor, né, que vai pagar isso, ou eles, podem conseguir um private loan, né, assim, através um financiamento estudantil, mas de um banco privado, né, onde geralmente o juro é um pouquinho mais elevado. Na verdade, o ano passado não teve muita diferença, tá, mas, a diferença é quando você começa a pagar, né. No private loan, você meio que começa logo após que você termina, eles dão alguns meses de carência e você já começa a pagar. O FAFSA, né, que é o federal, ele te dá um pouquinho mais de tempo para você iniciar o pagamento. É tipo como se fosse um tempo para eu arrumar um emprego, para já tirar minha licença, finalizar, né, o processo de licença, e aí Uhum. começar o pagamento. Uma E coisa que eu quando não se forma? mencionei. Ah, pode falar. Não, pode fazer a pergunta, que eu acho que o que você tá. É, era sobre eu ia perguntar sobre o salário, né, médio, porque é uma Ah, coisa que as tá. pessoas têm muita curiosidade. Tá, eu fiz todo esse investimento, mas quanto que eu vou ganhar depois, né? É isso. Varia muito, né, gente, assim,
É muito variável, né, porque vai depender de onde você vai trabalhar, que empresa. Aqui em Massachusetts, um dentista, ele vai ganhar em torno de US$ 180.000 por ano, né. Lembrando que existem aí muitas coisas incluídas nesse valor que tem que ser pago, né, por exemplo, o insurance de malpractice que você tem que ter aqui nos Estados Unidos, Sim. você vai ter, em torno, aí você vai ter que pagar um imposto sobre esse valor, que vai depender um pouco do estado onde você mora, mas eu acho que aqui no estado de Massachusetts é em torno de 40% que você paga de imposto sobre esse Nossa, valor. Então, assim, né, tudo isso acumula, né. quarenta por É. cento é bastante É, imposto. é mais ou menos isso, eu não, né, teria que verificar mas é em torno desse valor, né, que você paga como, dentista aqui. Então, são coisas que as pessoas falam: "Nossa, você vai ganhar quase US$ 200.000 por ano, você vai ganhar bem". É uma profissão bem remunerada, não tem como falar que não é, né, assim. Só que também você tem muitos encargos, você tem outras coisas, né, que você tem que pagar. Desse valor vou ter que pagar mensalmente o valor do meu loan, meu student loan e tudo mais, né, então tudo isso conta. Mas, olha, assim, com certeza é uma oportunidade, assim, para tentar e para quem já tá aqui, eu acho que vale a pena, né, vale a pena o esforço. E voltando àquilo que eu tinha falado anteriormente, eu voltei a me sentir eu mesma, no caso, né, assim, a sentir Uhum. profissional, a sentir que eu sou útil, enfim, que eu tô tirando aquele vazio que eu tenho de mim, dentro de mim, porque para na no na minha no de pra mim, a parte profissional é uma parte muito importante da minha vida. Eu Uhum. amo a minha família, eu amo meus filhos, eu amo ser mãe, mas eu não sou completa se eu não sou a profissional que eu quero ser, ou se eu não estou trabalhando com aquilo que eu quero trabalhar, entendeu? Uhum. Então, depois eu mudei aqui em 2014, né, depois de 10 anos, depois de enfrentar várias coisas durante esse período, de ter parado para, né, realizar o sonho da maternidade também, que também não foi um processo fácil no meu caso, né. Eu Hã. tive que enfrentar o processo de IUI, IVF para ter o meu primeiro filho, né. Então foram anos que me deixaram fora da minha profissão. Lógico, eu fui trabalhando com outras coisas, como dental assistant e tudo mais, porque, sempre pensando na minha aplicação, porque o comitê que te entrevista e tudo mais, eles vão perguntar: "Por que que você está com um gap de que você ficou trabalhar tantos meses ou tantos anos, né?". Então você também tem que Uhum. explicar o porquê que você parou, né. Então eu, nessa tentativa de sempre me manter ativa e me manter pensando num futuro, né, eu sempre participei muito de trabalhos voluntários, eu sempre estive envolvida né, igual no Texas, eu estava envolvida na Hispanic Dental Association, eu trabalhava como dental assistant, eu sempre estava inventando alguma coisa, né, então eu acho que tudo isso contribuiu para o meu currículo ser enriquecido de, coisas que eu fiz, né, diferentes, trabalhos e diferentes voluntariados, diferentes cursos, que eu também sempre fiz bastante cursos extras, e isso me permitiu, né, quando chegou o momento de fazer a aplicação, eu fui aceita pela Universidade de Boston. No ano que eu apliquei, na verdade, eu apliquei para o final do ciclo já, porque geralmente o ciclo de aplicação ele é mais ou menos de março a novembro. Tem universidades que fecha em junho, então seria de março a junho. Então por isso que você se organizar, você se programar para você não perder essas datas é importante, porque aqui outra coisa que as pessoas não entendem, é que se você aplica num ano, por exemplo, eu apliquei no ano de 2024. Eu fiz a entrevista no ano de 2024, mas eu só vou estudar lá no ano de 2025, né. Então, assim, ele é um processo demorado, né, você pelo menos vai ter uns 2 anos de processo aí, porque até que você fizer a prova, até que você passar a prova, que você tem que pelo menos estudar uns 3 meses intensamente de estudo para você fazer a prova do board, né. Depois você vai estudar para o TOEFL e depois você, né, vai fazer voluntariado, vai trabalhar para você enriquecer o seu currículo e tudo mais, vai pedir as cartas de recomendação, vai fazer a aplicação, né,
no CAPID, então tudo isso demora, tudo isso toma tempo e muitas coisas às vezes não depende só da gente, né, assim, igual por exemplo as cartas de recomendação, né, demora às vezes os professores, porque tem que ser de pessoas que você trabalhou e de professores da sua época de graduação. No meu caso, como eu graduei em 2008, eu estava pedindo carta de recomendação em 2022, então imagina, né, assim, tem todo um esforço que não é, assim, fácil, sabe, mas que compensa. Porque a partir do momento no meu primeiro dia de aula eu estava muito emocionada, eu estava aquela uma ansiedade, assim, que eu não estava aguentando, né. Mas é porque passa um filme muito grande na sua cabeça, tipo, meu Deus, que porque na verdade hoje esse ano completou 10 anos, né, eu me mudei em 2014, né, aqui para os Estados Unidos, em 2020 agora nós estamos em 2024 e então fez 10 anos que eu estava, digamos assim, fora da minha área de atuação como dentista, mesmo estando na área de odontologia, né, atuando em outras, oportunidades, mas não atendendo o paciente como dentista. Então, no primeiro dia de aula foi aquela coisa, sabe, "Meu Deus, eu tô conseguindo, eu tô aqui", é tipo, me belisca, né. Uma Então grande assim conquista, né. muito, muito, muito mesmo. E não é o fim ainda, porque eu ainda tenho mais um ano, né, de revalidação, né, de curso. Durante esse ano, né, que existe mais uma etapa desse processo, que é fazer a prova prática, né, porque Ah, o board, né, você tem que fazer a prova teórica, que é o integrated board, né, e também você tem que fazer a prova prática. É que geralmente os alunos fazem mais para o final da carreira. O meu vai ser agora em outubro, né, a minha prova, hum. a primeira etapa, porque são 2 etapas, que são divididas. Então a minha primeira etapa vai ser em outubro e provavelmente a próxima etapa vai ser janeiro, fevereiro, provavelmente em fevereiro, né, que Então não você está já tá se marcado ainda. preparando. Sim, já além de ver paciente agora esse semestre, além de ter aula, eu tenho que me preparar para a prova prática, né. Que é onde eu finalizo então, o processo de revalidação. Uma vez que eu terminei a formação, né, que eu fiz a prova prática, que eu termino o curso aqui na Universidade de Boston, aí eu vou estar habilitada, né, para aplicar para minha licença, porque a aplicação da licença ela é por estado, né. Isso também é uma diferença, lá no Brasil você tem um número, não, se bem que você também tem por estado no Brasil, você tem o CRO daquele estado, né, Mato Hum. Grosso, Goiás, enfim. E é mais ou menos a mesma coisa, o processo você vai juntar toda a sua documentação, você vai dar entrada na sua licença e depois você vai obter a licença, daquele estado, né, você vai estar apta a trabalhar naquele estado. Então, essa parte é bem meio parecida com o Brasil. Então é isso, assim, é mais ou menos esse o processo, é um processo complexo, é um processo intenso, né. Mas eu tenho muita gratidão nesse momento, sabe? Fazer uma pergunta, sabe que a gente vê no nome dos profissionais aquele monte de letras depois, né. Sim. Explica um pouquinho pra gente das credenciais aí do dentista. Na verdade, assim, existem, o dentista geral aqui, ele pode sair com 2 credenciais, ele pode sair com o DDS, que é o Doctor of Dental Surgery, que seria mais ou menos a tradução que a gente sai no Brasil, que é cirurgião dentista, né, que é o dentista geral. E você pode sair, que é o no meu caso, eu vou sair como DMD, que é o Doctor of Dental Medicine, né, que na verdade é só uma questão de nomenclatura, porque em termos de licença, tem o mesmo peso, né, Uhum. isso é o que a universidade oferece, né, o Doctor of Dental Medicine, no caso aqui da Boston University. Mas em termos de nomenclatura, é o mesmo cirurgião dentista com a mesma licença, digamos, né, não tem diferença, um pode fazer tal procedimento e o outro não, não, não tem isso. Os 2 profissionais, tanto o DDS como o DMD, eles têm o mesmo peso em termos de licença, né, a mesma capacitação, né, eles passaram pelo mesmo processo de obtenção do título de cirurgião dentista, né, é só uma questão de nomenclatura mesmo. E qual que é a sua função atual hoje, enquanto você ainda está estudando? Atualmente, eu sou uma estudante de odontologia nos Estados Unidos.
Eu não posso trabalhar como dentista ainda, porque eu não tenho o meu processo de licença completa, mas eu já estou no processo dentro da universidade, no meu segundo ano, eu já estou, vendo paciente, né. Então, nesse último ano eu vou ter, os meus pacientes pela universidade e a partir do momento que eu terminar aqui, eu vou finalizar o processo da licença e vou poder trabalhar como eu fiz o Advanced Standing Program, eu vou poder trabalhar em qualquer estado dos Estados Unidos, né, não tenho limitação de lugar, no caso, né. Ok, que Uhum. maravilha. Você pretende É. ficar em Massachusetts? Não, inicialmente a gente meu marido ainda trabalha, né, na Filadélfia, então ele viaja mais ou menos a cada 2 semanas, então vai a gente vai voltar para Filadélfia inicialmente e provavelmente vamos ficar lá um tempo, mas, com certeza existem muitas possibilidades. Meu coração é do Texas, o meu marido sabe Sério? disso. Meu marido sabe disso e quem sabe, né, no futuro, Ah, sim, um vou dia adorar ter estarei uma aí. dentista brasileira aqui. Pois é, então existem muitas possibilidades, né, existem muitas empresas que você pode trabalhar para empresas que são chamadas de DSOs, que são como se fosse, clínicas populares, mas num nível um pouco melhor, eu diria, do que do Brasil, né. São clínicas, na verdade, que estão em vários lugares dos Estados Unidos, né. Por exemplo, é uma clínica que tem, uma marca, né, que tem clínica aqui, que tem no Texas, que tem na Flórida, que tem em diferentes estados, né, então é tipo uma cadeia de clínicas, né. Uhum. Você pode trabalhar para esse tipo de empresa, você pode trabalhar como um associate, que na verdade é como se fosse um sócio, né, de uma clínica de alguém, você pode trabalhar abrir a sua própria clínica, enfim, são muitas possibilidades que existem, né. Você pode trabalhar na área acadêmica também, tem muitos professores que trabalham 2 ou 3 dias na semana nas clínicas deles, né, e depois, e são professores aqui em part-time, na universidade, então também tem essa possibilidade de carreira aqui, né. Vários caminhos. Ai, Vários caminhos. Lucinéia, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua história, sua experiência e, assim, muito inspirador mesmo todo o caminho que você percorreu, né, uma longa jornada que você ainda Uhum. está completando, mas, assim, você fez de tudo ali para ficar na sua área, para ficar ativa, ganhando experiência, aprendendo a linguagem, aprendendo o business e quando chegou na hora de você realmente entrar ali, você já está tão familiarizado com o processo que não é tipo um bicho de 7 cabeças, né. É. E poder também passar essa experiência para frente para as pessoas que estão considerando. Imagina, eu que agradeço. E assim, para finalizar, eu gostaria de que essa mensagem, na verdade, encorajasse, sabe, outras mulheres, outros profissionais que vêm do Brasil, né. Eu falo principalmente mulheres, porque eu acho que a gente sofre um processo intenso quando a gente muda, né. Principalmente Uhum. quem tem profissão no Brasil, né, quando você vem para cá e acompanha, né, o marido, enfim, existe uma quebra muito grande do meu eu, do que eu vou fazer agora. Então eu encorajo todas as mulheres e todas as mães principalmente, porque eu estou fazendo esse curso agora, né, que é full time, com Com 2 pequenos. 2 crianças pequenas, sem apoio, né, minha mãe ela consegue vir ficar alguns meses, mas, né, no dia a dia mesmo, às vezes a gente não tem muito apoio, né, e eu encorajo todas as mulheres a não desistirem, porque às vezes é muito fácil, né. Eu demorei um pouco para entender isso, mas é muito fácil às vezes a gente colocar aquela capa do: "Ai, eu não tenho tempo, eu tenho filho, meu filho eu tenho que ficar levando para a escola isso e aquilo". Eu entendo, né, a rotina da gente expatriada, sem apoio de família, é uma rotina muito pesada, né. Só que eu quero dizer que é possível. Nós mulheres temos um superpoder de conseguir fazer caber no nosso dia de 24 horas milhões de atividades e a gente consegue.
porque a gente tem um poder incrível de se adaptar, de se organizar, sabe. A chave de tudo isso é time management. Existem muitas maneiras, né, no papelzinho, tudo, na agenda, mas se organize. E uma coisa que eu acho que é importante deixar bem claro, não foi da noite para o dia que eu cheguei aqui, sabe. Sim. Eu tive um processo longo aí, talvez o meu processo foi mais demorado do que muitas outras pessoas, né, só que eu decidi parar para ser mãe, eu decidi dar esse tempo para mim e tudo Sim. mais, mas nem por isso, mesmo eu me sentindo perdida, mesmo a maternidade tendo sido maravilhosa, mas ao mesmo tempo avassaladora, né, ela eu nunca perdi essa esperança e nunca deixei de pesquisar, de correr atrás para revalidar meu diploma, sabe. E tem que ter paciência, né, e construir isso devagar, uma coisa de cada vez. A gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum dando um super passo, sabe. É uma coisinha de cada vez. "Ah, eu tenho dificuldade com inglês, então vamos pegar umas aulas particular, vamos aprender o inglês, vamos." Sabe, "Ah, eu tenho dificuldade em alguma outra coisa. Ah, eu sou de tal profissão, então eu vou tentar procurar um trabalho que seja nisso", sabe, para nem que seja para estar lá olhando o que o profissional está fazendo, mas tudo isso traz muito conhecimento e traz experiência, né, e traz exposição, né, à cultura, a uma nova cultura, a um novo pensar de como trabalhar, porque é diferente, né. Quem está aqui sabe que é bem diferente a forma que essa cultura aqui trabalha, a forma que essa cultura vive, né, é muito mais intensa, eu acredito, né, e o fato de você não ter um apoio familiar próximo é muito difícil também, mas eu tô aqui como prova viva de que é possível. Eu não vou falar que não é fácil, tem sido principalmente o ano passado foi um ano muito intenso, muito exaustivo, né, muitos momentos que eu tive que deixar de conviver com as minhas crianças, né, com o meu marido, para poder me dedicar aos estudos, né. Eu sou muito grata ao meu marido também, porque ele tem sido peça-chave fundamental, né, para que eu consiga estar aqui hoje, ele tá lá com as minhas crianças, né, ele tá com os nossos filhos. Então ele tem sido peça fundamental desse processo, e Sim, é é isso legal assim. falar isso, assim, sobre a questão dos maridos, né, sobre o casal É, ser um time, né, porque por esses anos você parou para apoiá-lo, né, e assim, claro, os 2 fazendo tudo juntos, mas como ele tem te apoiado agora também, e é uma fase, e passa, e a hora que ela isso. terminar vocês vão colher os frutos disso, né. Exatamente. Então, assim, você que tá, né, nos vendo, não desista dos seus sonhos e eu sei que lá no fundo, dentro de você, tem uma força que vai te tirar da inércia, sabe? Vai te tirar daquele sentimento de vazio que vai te dar forças para começar a organizar, se planejar e nem que sejam 2 horinhas, sabe, do seu dia, se dedica àquele sonho que você quer realizar, àquela profissional que você quer ser, porque eu tenho certeza que eu sou e serei uma melhor mãe para os meus filhos, porque serei uma profissional completa, uma profissional que vai trabalhar com aquilo que ama, sabe, me dedicar à odontologia é parte de mim, não tem como eu tirar isso de mim, né. Eu sempre fui muito intensa em relação a isso, então essa parte profissional é uma parte que é importante em mim e eu tenho certeza que é importante em muitas mulheres também. Sabe, sinta-se inspirada e encorajada para começar hoje, não fala: "Ai, amanhã eu faço", não, hoje. Senta depois que seu filho dormiu, depois que as crianças dormiram, sabe, ou depois que você fez a janta e organizou tudo, senta 2 horinhas e fala: "Ok, é hoje que eu vou começar." E dá o primeiro passo, sabe, que seja o hoje. Adorei, adorei, Lucinéia, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço por tudo, foi uma honra estar aqui e eu espero, né, poder plantar uma sementinha no coração de outras mulheres, outros profissionais, outras pessoas que estão aqui, né, que estão fora do Brasil, porque, a gente está aqui para se apoiar, para se ajudar,
E se alguém quiser entrar em contato comigo, pode me encontrar, né, no Instagram, principalmente, Qual no que é o seu Instagram? @luboezin, né. Uhum. E eu tô aqui pra acolher, pra dar um abraço virtual pra quem precisar de uma forcinha, porque é isso que a gente tem que fazer, principalmente mulheres, a gente tem que se apoiar Sim. uma à outra, cuidar uma da outra, porque é a maneira que a gente consegue construir essa rede de apoio fora, né, do Brasil. Então a gente tá aqui pra cuidar uma da outra. E eu tô aqui pra quem precisar, viu. Ótimo, vou deixar seu Obrigada. contato na descrição do podcast, mas, ai, nossa, saí emocionada. Obrigada, Simone, pelo convite. Realmente foi, eh, um prazer enorme estar aqui com você e com todos.